Olá, tudo bem? Você está no canal Alma Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre espiritualidade. No momento estamos fazendo o estudo do Evangelho através de um formato Evangelho no Lar, que faz muito bem para o nosso coração, ajuda a gente a se conectar em vibração com os nossos amigos que estão aí assistindo, e a gente fica muito feliz de ter você aqui conosco. Se for a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se já nos acompanha, gratidão. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E a gente faz de todo o coração, com todo o nosso esforço para poder realmente extrair dos conhecimentos e das informações e das verdades evangélicas o máximo que a gente é capaz. Então a gente conta com a sua presença para, quem sabe, mandar vibrações aí para justamente a gente conseguir se conectar a essa egrégora de luz que ampara todos os evangelhos no lar que são feitos, né, no nosso planeta, independente do nome, da nomenclatura que a gente dá a eles. A gente sabe que a gente é amparado, protegido e, claro, instruído, iluminado pelo nosso próprio Mestre Jesus, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos ao nosso evangelho de hoje, nosso livrinho de mensagens, e a mensagem que iremos ler hoje se chama Exortados a Batalhar, é a mensagem de número 49 do livro Vinha de Luz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso está no Evangelho de Judas, capítulo 3. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o Mestre dos Mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Para nossa reflexão, né? Nós vamos fazer a nossa oração para iniciarmos e convidamos a todos a se juntarem a nós. A gente fecha os nossos olhos e vai amansando a nossa respiração, trazendo os nossos pensamentos para o momento de aqui e agora, deixando as preocupações de lado por alguns instantes, para facilitar a nossa união em pensamento e em sentimento.
para que juntos, então, elevemos a nossa prece ao nosso amado Mestre Jesus. Esse ser de luz infinita que esteve entre nós, que nos exortou através dos seus exemplos de vida a nos transformarmos, a compreendermos a realidade da vida, o que nos espera se seguirmos os seus passos, e está conosco em todos os momentos da nossa vida, se assim a gente quiser. Ainda que não vejamos, as situações da nossa vida nos trazendo alegrias, nos trazendo saúde, equilíbrio, paz, elas mostram que o Mestre sempre estará lá, nos guiando, nos protegendo, nos amparando. Mestre amado, somos eternamente gratos e pedimos, por misericórdia, que realmente esteja sempre conosco, ampare-nos, proteja-nos e guia-nos, assim como hoje aqui nos inspire e nos guarde para que o nosso estudo do seu Evangelho aconteça não só em equilíbrio aqui, mas que a palavra chegue ao nosso coração e ajude-nos a nos transformarmos em seres melhores. Que assim seja, Mestre. Muito obrigada. Bom, hoje, dia especial, sempre que a gente começa um novo bloco, eu fico feliz, porque mostra que a gente está seguindo firme e forte aqui no nosso Evangelho. Nós ainda estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, só que hoje a gente começa o bloco que se chama Jesus Começa o Seu Ministério, que por si só já traz assim, né, uma alegria pra gente, porque a gente meio que vem fazendo um preâmbulo até agora, né, para finalmente entrarmos aqui na parte das vivências, né, que Jesus nos trouxe e nos ajuda aí a realmente dar mais embasamento para as nossas escolhas do nosso dia a dia. E o versículo de hoje não é muito longo, mas ele já tem uma lição muito legal. Então vamos a ele, é o versículo de número 12, e diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Bom, a gente sabe que ele está se referindo a João o Batista, sobre o qual a gente já leu aqui, né, no final do capítulo 3, falamos bastante aí de João Batista, e ele era primo de Jesus, a gente sabe disso também, né? Ele era primo de Jesus, e a nossa razão quer pensar que eles sim conviveram, né? Tiveram aí uma infância ou uma juventude próxima, até porque a idade deles, eles têm 6 meses, acho, né, de diferença de idade. Então, claro que Jesus, sabendo, não só que ele estava preso, um primo dele está preso, porque isso, para ele, para Jesus, que enxerga os porquês, né, de cada uma das situações da nossa vida, talvez fosse para ele um motivo de, sim, orar pela resiliência, pela força daquele espírito, né, que é o que ele poderia fazer no momento, mas talvez não houvesse mais o que pudesse ser feito. Só que mais do que isso, João era aquele ainda que estava realmente abrindo o caminho para Jesus passar, clamando no deserto, né? Como a gente já comentou aqui nas passagens a respeito da vida de João Batista. E então, o papel dele, a missão dele junto a Jesus no exercer, no desenrolar da sua missão era muito importante. Então, claro que isso mexe com Jesus. Não é que Jesus está acima, né, de nós aqui,
os pequenos mortais encarnados ou até desencarnados, que ele não vai se preocupar, né? Jesus volta para Galileia por conta disso, né? Ele com certeza se consterna, fica preocupado, tem o desejo de talvez fazer alguma coisa. A gente não vai entrar aqui ainda no mérito. A lição que a gente quer extrair desse versículo é justamente essa. Um espírito do patamar de Jesus, o Cristo, que estava aqui para exercer essa missão perante a humanidade inteira. Se consterna pelo primo que foi preso, se preocupa, tem piedade, tem compaixão, e volta para casa, volta para Galileia por conta desse primo, dessa pessoa. A gente vive hoje em dia vidas assim muito dedicadas ao nosso trabalho, né, aos nossos afazeres. Às vezes a nossa família, né, o núcleo familiar que a gente construiu, esposa ou marido, filhos, que faz com que a gente se sinta sustentado naquele núcleo familiar e autossuficiente, né? É um núcleo familiar autossuficiente que a gente nem sempre, mas não vou nem dizer que não se preocupa, porque muitas vezes a gente até se preocupa, mas a gente não interage às vezes mais tanto com os outros familiares, com os outros amigos, né? Aquilo basta, as nossas necessidades sociais, de interação, né, de trocas, e já é um motivo de preocupação suficiente para nós, né? E Jesus dá aqui uma lição fantástica e maravilhosa, porque ele não pensa duas vezes, né? O primo foi preso, então ele, sabe, ele para o que ele está fazendo, ele volta, mostrando pra gente que talvez falte na gente também um pouco isso, né? Quantos de nós interromperiam qualquer plano por conta de algum familiar, algum amigo que teve uma dificuldade, para poder, sabe, dar uma palavra amiga, para poder estender a mão, para poder oferecer ajuda? E de novo, não estou falando aqui do nosso núcleo familiar, aqueles que a gente está ali, estão ali por nós também, né? Filhos e filhas, esposo e marido. Estou falando realmente daqueles com os quais a gente talvez até nem tenha mais tanto contato por conta, né, da nossa família, mas que são pessoas importantes na nossa vida, às vezes fizeram muito por nós, às vezes, se a gente for olhar lá no fundo, a gente tem até uma dívida de gratidão para com eles, mas a gente não pensa mais nisso, né? Cada um seguiu o seu caminho e não teve mais essa preocupação em alimentar esse laço, né? Ou fortalecer esse laço, e se sentiu ali suficiente naquilo que tinha, naquilo que era. E a vida mostra que esses laços são tão importantes quanto os nossos familiares ali mais próximos, porque tanta coisa pode acontecer, gente, tanta coisa. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe em que situação vai ficar os nossos familiares, a gente, né? E às vezes a gente pode mais lá na frente
ter uma necessidade de um ombro amigo, uma palavra de carinho, ou às vezes até uma ajuda mesmo, sabe? Às vezes a gente pode acabar ficando numa cama doente, pode acabar perdendo o emprego e ficando sem perspectiva, né? E são essas conexões que a gente faz durante a vida, são esses laços de amizade que podem ser o nosso sustentáculo em momentos de dor, de sofrimento, de dúvida, de incerteza, de perdas, né? Porque a gente pode perder a nossa família também. Então, assim, que a gente olhe para o exemplo de Jesus, voltando para trás, se preocupando e se consternando, apesar de toda a missão que ele tem para fazer e do pouco tempo que ele sabe que ele tem para realizar essa missão, ele não pensa duas vezes, né? Que a gente seja capaz também de identificar ao nosso redor, entre aqueles aos quais a gente dedica algum afeto, pelo menos, que a gente possa identificar também os momentos em que talvez a gente possa ser necessário. Talvez a gente possa, no mínimo, ser um ouvido, né, para que esse amigo, essa amiga possa, sabe, deixar, sabe, lavar a alma, deixar sair, se abrir e sabendo que não vai haver julgamento, que não vai haver crítica, que a gente vai saber procurar entender as motivações, as preocupações e, claro, vamos dar a nossa opinião quando for necessário, principalmente se perguntados, até porque é isso, né? A interação, essa troca, é isso. É assim que a gente se fortalece mutuamente, ouvindo também as opiniões contrárias às nossas, principalmente se elas estão vindo de pessoas nas quais a gente confia, a gente sabe que acaba tendo um peso maior, né? Da mesma forma como se nós somos pessoas em que esses amigos confiam, provavelmente eles vão dar a oportunidade que a gente fale, e se for da vontade divina, quem sabe nós não seremos os instrumentos para acabar levando para eles alguma informação na qual eles ainda não tinham pensado, né, e que possa trazer algum benefício, que possa ajudar de alguma forma. Então, mas para isso a gente tem que estar disposto, disponível, né? A gente tem que perceber a necessidade e parar a nossa trajetória, dar alguns passinhos para trás, estender a mão. Daqui a pouco a gente volta o caminho. Jesus sabia que ele, né, mais cedo ou mais tarde retomaria, né, a direção e continuaria o caminho importantíssimo daquilo que ele estava fazendo, mas naquele momento ele tinha que parar por causa do primo dele que havia sido preso, né? Bom, então é isso por hoje. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento e, claro, como todas as vezes, a gente pede pela fluidificação das nossas águas. Se tiver alguma água para fluidificar aí, coloque à disposição, para que a gente possa pedir por elas também, tá bom? Então vamos lá. Mestre amado, muito obrigada por nos ensinar também o básico, que é nos ensinar a sermos humanos. Nos ensinar que ser humano não é uma desculpa para fazer coisa errada, para fazer besteira, para fazer aquilo que ainda é animalizado dentro de nós. Nos mostrar que ser humano é aquele passo para o alto que nós, enquanto animais
domesticados ou menos selvagens temos que dar para finalmente sermos dignos de nos considerarmos pertencentes à raça humana? Que a gente veja nos seus exemplos justamente a luz que nós podemos alcançar em realizando em nós as mudanças necessárias para que sejamos verdadeiramente humanos. Obrigada pelos exemplos, obrigada pela sua mensagem, pelo seu evangelho. Nós aproveitamos esse momento para pedir-lhe, Mestre amado, que nos permita receber das fontes mais puras da espiritualidade a energia, a luz, o amor que vem do influxo das fontes mais puras e que ela possa atingir as nossas águas e impregnar cada molécula desse líquido abençoado que nós temos aqui e colocamos à disposição hoje, para que ao bebê-la nós possamos receber exatamente aquilo que nós estamos precisando, pela graça do nosso Pai. E a gente aproveita a oração de hoje para pedir por todos os nossos familiares, mas não só aqueles que moram conosco, os nossos esposos, esposas, filhos e filhas, mas pela nossa família de origem, por aqueles tios e tias, primos e primas, às vezes até distantes, por todos aqueles que compartilham de uma forma ou de outra o mesmo sangue que a gente, ainda que a gente não se dê muito bem com eles, ainda que não tenhamos muita proximidade deles, mas sabemos algumas vezes as suas histórias, as suas dificuldades, sabemos às vezes que optaram por seguir caminhos tortuosos e que realmente não há muito que a gente possa fazer, mas que pelo menos a gente possa se lembrar de orar por eles, pedir a Jesus que os ilumine, que os ampare, que os fortaleça, que os proteja, que os guie e os guarde, que eles possam ver no exemplo do amor e da vida que nos rodeia as possibilidades de alimentar a esperança e quem sabe já dar um passo em direção à mudança. Que todos sejam amparados, protegidos e guiados por Ti, Mestre amado. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima? Conto com vocês, hein? Até lá. Tchau.